Queridos irmãos e irmãs, nesse 14º domingo do tempo comum, a gente vai ver a vocação de um profeta. Como surge um profeta, os desafios que ele encontra. E nós encontramos o primeiro na leitura do profeta Ezequiel. É um dos grandes profetas da Bíblia, junto com Isaías, com Jeremias. O Ezequiel, ele viveu na época do exílio da Babilônia. O povo ou a elite judaica foi levada para a Babilônia. E é lá que esse profeta, filho de sacerdote, duas vocações que esse jovem chamado Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, tem: profeta e sacerdote. E ele é chamado para profetizar nessa época de exílio. Só que ele é chamado para profetizar diante de um povo que ele conhece, diante de pessoas que muitas das vezes ele conviveu. Ele viu essas pessoas, sabe da vida delas, e ele ainda vai falar assim: Senhor, é para esse povo que está me enviando, um povo de cabeça dura, de coração de pedra, que o Senhor está me enviando para falar? Por que não me enviou numa cidade que ninguém me conhece? Lá, se eu falar, eu posso ser aplaudido, bem-quisto. Agora o Senhor me manda para profetizar no meio de gente que eu conheço a vida e sei como eles são fechados. Essa é a reclamação que esse profeta faz. Um pouquinho antes, ele tinha tido uma visão de Javé e se colocou prostrado com o rosto em terra. E a leitura de hoje começa dizendo assim: um espírito me colocou de pé. O nome Ezequiel significa força de Deus. Ou, se você preferir, Deus te dá força. Por isso que Deus coloca Ezequiel de pé. Força de Deus para levar a boa nova de Deus, para levar a palavra que Javé pede para ele. E ele vai dizer: quer escute, quer não escute, eu vou anunciar. Porque a palavra não é minha, não é eu que quero, é Deus que me pede. Então, quer escute, quer não escute, eu vou anunciar o que Deus pediu. Nós poderíamos fazer uma leitura humana desse texto perguntando assim: compensa a gente perder tempo com quem a gente já sabe, que é de coração fechado, que tem a cabeça dura, que é ignorante? Compensa gastar energia com esse povo? Poderia ser uma pergunta. E Deus vai responder para a gente assim: eu não sou assim. Eu uso o profeta para que a minha mensagem chegue. Aqueles que não quiserem ouvir, vai depois ter as suas consequências. Mas nem por isso eu vou deixar de falar. Ou seja, da parte de Deus, Ele nunca é omisso. E a gente não vai poder dizer que Ele não nos alertou, que Ele não nos falou. Ou como alguns costumam dizer, quando a gente perde um ente querido, né? Eu devia ter feito isso antes. Eu devia ter dito antes que aquela xícara que quebrou, eu não devia ter gritado daquele jeito, que eu devia ter pedido perdão, que eu devia ter falado que eu gostava mais. E tem coisas que a gente não consegue voltar para trás. O nosso passado influencia, mas quem vive de passado é múmia. Nós temos que viver e pedir força para viver o presente. Tem gente que fica tão amarrado com os dramas do passado, que ainda hoje, no presente, está vivendo o seu passado. O passado nosso, ele é muito bom, ele nos traz coisas boas ou ruins. Ele faz parte da nossa vida, mas ele não pode nos determinar. Ele pode nos influenciar, mas determinar não. O presente e o futuro dependem também da minha confiança em Deus.
que a gente possa hoje, na primeira leitura, como Ezequiel, se colocar de pé, porque Deus é a nossa força. A segunda leitura de hoje é uma experiência mística que São Paulo partilha com a comunidade do Corinto. É como se alguém partilhasse a sua experiência de fé, a sua experiência de ser um agente de pastoral, porque Paulo é um grande agente pastoral. E ele vai dizer mais ou menos assim, São Paulo para nós hoje: olha, depois que eu fiz a experiência de me encontrar profundamente com Jesus, Ele me deu uma grande mala de dons. Deus foi tão generoso comigo, que Ele deu uma mala com muitos dons. Dom de profecia, Ele me deu o dom da pregação, Ele me deu o dom de suportar momentos na prisão, Ele me deu o dom da caridade, o dom de ser missionário, me capacitou com muitos dons. Alguns lugares que eu passei, como por exemplo, naquela cidade grega, onde eu usei aquele areópago para falar do Deus desconhecido, as pessoas ficaram admiradas com a minha pregação. Eu até subi um pouquinho no degrau, comecei a me sentir bem. Quem não gosta de ser elogiado? Só que aí ele fala assim: mas eu também tenho um espinho na carne, um espinho de Satanás da minha carne. E por 3 vezes, na segunda leitura, ele vai pedir para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esses problemas. E Deus fala assim: Paulo, a mala de dons vem também com o espinho. Você tem que receber os 2 presentes ou nenhum. A gente tem muitos dons, mas não vai adiantar pedir para Deus que Ele use da gente sem os nossos problemas. Paulo está dizendo assim: eu passo por dificuldade, eu passo por injúria. Na época dele, tinha muitos falsos profetas que caluniavam Paulo. Isso é difícil para ele. Ele pede para Deus: Senhor, eu queria pregar, mas se não tivesse nenhum probleminha desses. E Deus fala: isso não existe. Isso não faz parte da vida. A vida é feita de dons e é feita também dos nossos problemas, dos nossos desafios. E aí Deus vai falar uma palavra que nós devemos levar para a vida, quando a gente está reclamando das nossas coisas. Para você, basta a minha graça. A minha graça te basta. E Paulo vai responder, quando ele percebe que a graça está na vida dele: foi nos momentos que eu estive fraco, no chão, é que Deus se fez forte na minha vida. Nos momentos de maior fraqueza, nos momentos de maior pecado, Deus me colocou de pé, Deus me levantou. A força de Deus age também assim em nós, quando nós não somos soberbos, quando nós somos humildes para reconhecer que nós precisamos dele. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Jesus está vindo, lá do capítulo 5 de Marcos, onde ele acabou de curar a filha de um chefe da sinagoga, ressuscitar. Você deve lembrar que Jesus fala para ela: Talita cum, levanta-te. E agora, ele volta para a sua cidade, a cidade onde ele passou a maior parte da vida antes do seu ministério público. Jesus viveu a vida em Nazaré. E agora ele leva os seus discípulos com ele para Nazaré, lugar que as pessoas o viram crescer. Sabem quem ele é. Sabem que aquele menino que lá cresceu é aquele menino que brincou naquele mesmo clã com aquelas crianças que hoje são grandes como ele. Sabem quem é o pai dele,
que é um carpinteiro chamado José, sabe que a mãe dele é a Dona Maria, conhecem ele muito bem. É aquele menino que jogava bolinha de gude com os outros, sabem da vida de Jesus. Só que Nazaré é uma cidade muito pequena, nem tem no mapa do Antigo Testamento. Tem pouca gente. Você deve conhecer pessoas, cidades assim, né? Cai uma xícara, o outro lá já está sabendo quem que derrubou. Assim é Nazaré, né? Todo mundo conhece o pecado de todo mundo. Você sai na rua, já tem aquele povo que fica sentado na calçada, né? Que não faz muita coisa e já começa a partilhar as fofocas da vida do outro. É assim Nazaré, igual a nossa cidade. E aí Jesus, lá em Nazaré, ele vai na sinagoga. Sinagoga, estudo. Sinagoga é a casa do estudo. O templo é o lugar do sacrifício, da oblação. A sinagoga é o lugar que o judeu se encontra para estudar, para ouvir a palavra. E Jesus, pregando a palavra, as pessoas ficam admiradas com ele. Ficaram admirados com os milagres dele. Só que ficar admirado não é suficiente para mudar de vida. A gente pode ficar admirado por muita gente. Até mesmo por Jesus, né? A gente às vezes pega um crucifixo, um Jesus bonito, a gente fica admirado. Nossa, que lindo, né? Mas fica nisso, numa admiração. Não toca a vida. E aquelas pessoas não conseguiram deixar as suas vidas serem tocadas pela vida de Jesus. O povo vai dizer assim: não é esse o filho de Maria, irmão de José? É porque você sabe que quando as pessoas são do mesmo clã, essa palavra grega aqui que eles falam que são irmãos, não é irmão de sangue, é para designar as pessoas que são do mesmo clã. Mas quando ele fala no Evangelho de Marcos, não é ele o filho de Maria, eles estão debochando de Jesus. Se a gente fosse ler esse Evangelho em Lucas, iria dizer assim: não é ele o filho de José, o carpinteiro? Porque o judeu não diz, em relação ao filho, o nome da mãe primeiro. Sempre vem primeiro o nome do pai. Quando eles dizem, ele não é o filho de Maria, eles estão debochando de Jesus. Ele não é esse Zé Ninguém? Não é esse menino que a gente conhece? Não é filho do carpinteiro? Porque para esperar o Messias, como eles estavam esperando, o Messias devia vir de um lugar desconhecido. Como que Jesus, um conhecido, que todo mundo conhece a sua vida, pode ser o Messias? E aqui a gente se pergunta, esse é um Deus que age e que caminha no ordinário da vida. O povo conhecia quem ele era, porque ele se apresentava. Ele era uma pessoa do dia a dia. Se você quer se encontrar com Jesus, se encontre no ordinário. Não fique esperando o extraordinário. Pode ser sim que o extraordinário esteja acontecendo, mas você não perceba. Talvez seja por isso que Jesus não conseguiu fazer milagres lá. Talvez seja por isso que Jesus não consegue fazer milagre na nossa vida. Não porque Ele não quer. Ele é um Deus que bate. Bater é diferente de arrombar. Ele não arromba o nosso coração. Se nós somos preconceituosos, se o nosso coração está fechado, Ele não consegue entrar. Essas pessoas não conseguiram entender que esse Jesus, que eles conheciam a vida, conheciam a família deles, podia ser o Messias, porque era uma pessoa do ordinário da vida. Veja você, que mora aqui em Brasília.
Eu acredito que você já teve experiência de voltar lá na tua terrinha, onde seus pais nasceram, e ninguém mais conhecer você. Não é assim que acontece? Muitos de vocês voltam para lá casado, com filhos. Às vezes encontra os amigos da infância, vai falar, nossa, você já casou? Já tem filhos? Já se formou? A pessoa tem uma outra vida, a gente não sabe. Eu, quando eu volto na minha terra também, eu já saí faz 16 anos de Olímpia, também é diferente. Eu contava hoje de manhã, que às vezes entra uns amigos no Facebook, que a gente não vê faz tanto tempo, escreve, eu te conheci na infância, jogamos bola, estudamos juntos, mas não sabia que eu era padre, né? Aí comenta lá, eu vou agora em agosto celebrar uma missa lá em Olímpia, e é provável que eu vou encontrar muita gente da minha infância, né? E ali vai dizer, espero que não aconteça, né? Vai dizer para Jesus, vai dizer, olha, um profeta não é bem aceito na sua pátria, entre os seus, né? É um desafio pregar com quem conhece a gente, porque sabe da nossa vida, sabe da nossa história, sabe dos nossos namoros, do nosso trabalho, conhece a nossa vida desde pequeno. E aí o coração pode ficar fechado. Se surpreenda, porque às vezes Deus está querendo falar com a pessoa que você menos espera. É essa pessoa do seu ordinário, do seu dia a dia. A tua mãe, teu pai, teu irmão, teu vizinho. Aí você vai falar assim, meu vizinho, Deus me livre, que Deus vai falar através dele. Já levanta com aquele rádio ligado, alto, me atrapalha, já me deixa nervosa. Talvez Deus esteja querendo falar com a gente, nos surpreendendo, como a gente não espera. Que nós possamos estar de coração aberto para escutar quando Ele nos fala. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.